Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de março de 2020. Morre Popeye, sicário mais famoso de Pablo Escobar, parte 4. Morreu na quinta-feira 6/2, aos 57 anos de idade, João Jairo Velásquez, ex-chefe dos sicários do narcotraficante colombiano Pablo Escobar 1949-1993. Mais conhecido como Popeye, ele lutava contra um câncer no esôfago e estava internado em um hospital de Bogotá desde 31 de dezembro de 2019. Após ter cumprido pena de 23 anos de cadeia, o sicário de Escobar foi libertado em 2014, mas acabou voltando para a prisão após a descoberta de seu papel na liderança de uma quadrilha que extorquia e perseguia militantes políticos. O próprio Popeye admitiu ter matado diretamente pelo menos 300 pessoas e ter participado, como chefe dos sicários do cartel de Medellín, de 3.000 assassinatos entre o fim dos anos 1980 e o início da década de 1990. Pablo Escobar era um assassino, um terrorista, um narcotraficante, um sequestrador e um chantagista, mas era meu amigo, disse Popeye certa vez. Encerramos essa série de crônicas com o depoimento feito pelo espírito de um assassino desencarnado, e colocado no livro Céu e o Inferno, numa das sessões da Sociedade de Paris em que se discutir a questão da perturbação que segue geralmente a morte, um espírito ao qual ninguém fizera alusão e que não se pensava evocar, manifesta-se espontaneamente pela comunicação seguinte, embora não fosse assinada. Reconheceu-se aí sem dificuldade um grande criminoso que a justiça humana acabara de castigar. O que dizeis da perturbação? Por que essas palavras vãs? Vós sois sonhadores e utopistas. Ignorais perfeitamente as coisas das quais pretendeis ocupar-vos. Não, senhores, a perturbação não existe, exceto talvez nos vossos cérebros. Eu estou morto tão francamente quanto possível, e vejo claro em mim, à minha volta, em toda a parte, a vida é uma lúgubre comédia. Inábeis, aqueles que são retirados de cena antes que a cortina caia, a morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a enfrentam ou a imploram. Para todos, ela é uma amarga zombaria, a luz me ofusca, e penetra, como uma flecha pontiaguda, a sutileza de meu ser. Castigaram-me com as trevas da prisão, e acreditaram castigar-me com as trevas do túmulo, ou aquelas sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que sofreis com a obscuridade, e eu, o degradado social, pairo acima de vós, quero permanecer, eu, fortalecido pelo pensamento, desdenho dos avisos que soam à minha volta, vejo claramente, um crime. É uma palavra. O crime existe em toda a parte. Quando é executado por massas de homens é glorificado, no particular, é banido. Absurdo. Não quero ser lastimado, não peço nada, basto-me a mim mesmo e saberei lutar contra esta odiosa luz. Aquele que ontem era um homem. Tendo esta comunicação sido analisada na sessão seguinte, reconheceu-se, no próprio cinismo da linguagem, um grave ensinamento, e viu-se na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que aguarda o culpado. Com efeito, ao passo que uns estão mergulhados nas trevas ou num isolamento absoluto, outros suportam, durante longos anos, as angústias de sua última hora, ou creem estar ainda neste mundo, a luz brilha para este, seu espírito goza da plenitude de suas faculdades, ele sabe perfeitamente que morreu, e não se queixa de nada, não pede nenhuma assistência, e desafia ainda as leis divinas e humanas.
então ele escaparia à punição? Não, mas a justiça de Deus cumpre-se de todas as formas, e o que causa a alegria de uns é para outros um tormento. Esta luz constitui o suplício contra o qual ele se obstina, e apesar de seu orgulho, ele o confessa quando diz: eu me basto e saberei lutar contra esta odiosa luz. E nesta outra frase a luz me ofusca e penetra, como uma flecha pontiaguda, a sutileza de meu ser. Estas palavras sutileza de meu ser, são características. Ele reconhece que seu corpo é fluídico e penetrável pela luz da qual não pode escapar, e essa luz o transpassa como uma flecha pontiaguda. Este espírito está colocado aqui entre os endurecidos porque ficou muito tempo sem manifestar o menor arrependimento. É um exemplo desta verdade que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Pouco a pouco, no entanto, ele se emendou, e mais tarde deu comunicações sabiamente ponderadas e instrutivas. Hoje em dia ele pode ser colocado entre os espíritos arrependidos. Nossos guias espirituais, solicitados a dar sua apreciação sobre este assunto, ditaram as 3 comunicações. Escolhemos a do espírito Lemenais. Os espíritos na erraticidade estão evidentemente, do ponto de vista das existências, inativos e à espera, porém, eles podem espiar, desde que seu orgulho, a tenacidade formidável e renitente de seus erros não os retenham, no momento de sua ascensão progressiva. Tendes um exemplo terrível disso na última comunicação desse criminoso endurecido se debatendo contra a justiça divina que o constrange após a justiça dos homens. Então, neste caso, a expiação, ou antes o sofrimento fatal que os oprime, em vez de lhes trazer proveito e fazê-los sentir o profundo significado das suas penas, exalta-os na revolta, fá-los lançar esses murmúrios que as Escrituras, na sua poética eloquência, chamam ranger de dentes, imagem por excelência. Sinal do sofrimento abatido, mas insubmisso. Perdido na dor, mas cuja revolta é ainda bastante forte para recusar reconhecer a verdade da pena e a verdade da recompensa. Os grandes erros continuam frequentemente, e mesmo quase sempre, no mundo dos espíritos, igualmente as grandes consciências criminosas. Ser ele mesmo apesar de tudo, e pavonear-se diante do infinito, parece-se com essa cegueira do homem que contempla as estrelas e que as toma pelos arabescos de um teto, tal como temiam os gauleses do tempo de Alexandre. Existe o infinito moral. Miserável, ínfimo é aquele que, sob o pretexto de continuar as lutas e as bravatas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que via aqui embaixo. Aquele a cegueira, o desprezo dos outros, a egoísta e mesquinha personalidade e o cessar do progresso. É mais do que verdadeiro, ó homens, que há um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro deixado na terra, e a imortalidade que guardam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.